Vamos agora até o Brasil para falarmos com a nossa querida Vanessa Aguiar sobre como podemos curar a nossa criança interior. Vamos a isso via Skype? Vamos lá. Então, olá Vanessa, que prazer em vê-la. Como vai? Olá. Olá. Está tudo bem consigo? Tudo bem, Maria Helena? Gratidão pela estar mais uma vez aqui com você. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada. Vanessa, então, qual é então a importância de nós curarmos a nossa criança interior? A primeira coisa que é importante a gente pensar nessa cura, nessa profundidade com a conexão com a nossa criança interior, é que muitas marcas nascem dentro da nossa história, dentro do nosso primeiro setênio, são nossos primeiros 7 anos de vida. Então toda a relação que a gente teve no nosso círculo de almas, pai, mãe e a forma em que fomos educados, diz muito a forma em que nós encaramos o mundo hoje. Então a importância de curar a criança interior é porque nós trazemos essas marcas, a forma como nos comportamos, a como lidamos com as nossas emoções na nossa vida adulta. Agora, portanto, é o que define o nosso futuro, é toda essa aprendizagem que fazemos com os nossos pais. E há 3 momentos importantes. Quais são os 3 momentos importantes na nossa vida? Deu o exemplo do primeiro momento. Até aos 7 anos tem 3 momentos, Então, o primeiro momento... Sim, temos 3 momentos. Deixa eu começar pela origem, né? É muito importante a gente considerar, pelas vertentes espiritualistas, que nós escolhemos os nossos pais. O nosso círculo de almas é o exato lugar perfeito que nós viemos aqui nesse mundo para poder desenvolver as nossas habilidades ou curar as nossas feridas, né? Quando a gente pensa na lei do karma. Então, quanto seres, o momento em que a gente chega aqui no mundo e que passa pela gestação, a gente pode considerar como um primeiro momento, onde somos um livro que está começando a ser preenchido, as emoções que a mãe passou, todo o processo gestacional, como foi a relação dela com a gravidez, aquele momento em que ela descobriu que seria mãe, quais os desafios que ela encarou para poder trazer esse bebê ao mundo, né? Então, o segundo rito, a gente fala que é o processo de nascimento, ele é um rito de chegada aqui nesse mundo, né? É um rito que traz muitas marcas também para o nosso processo interno. Então, esse segundo momento é um momento onde, dentro do contexto da nossa vida, a gente passa a precisar sobreviver. Então, lá dentro daquele ventre sagrado da mãe, tudo estava para nós, é como se fôssemos um com Deus. E no momento em que passamos a respirar, começamos a lutar pela vida. O terceiro momento é quando a gente começa a trazer a marca com a nossa identidade. Então, a chegada do eu, que marca mais ou menos os 3 anos de idade, é quando a criança ela começa a criar uma forma de verificar esse mundo. Então, muitas imagens internas começam a ser criadas a partir dos 3 aos 7 anos, mais ou menos. Então, eu falo sempre que o primeiro setênio, ele é marcado pela nossa força de conexão com a energia feminina, com quem nos criou, com a mãe, com o afetivo e a primeira construção das imagens internas que nós temos dentro da gente. O segundo setênio, são dos 7 aos 14 anos, é como se fosse aquele momento, aquele rito de chegada que é marcado pela queda dos dentes, aquela chegada ao mundo. Então, a criança no primeiro setênio, ela ainda não gera energia, ela corresponde à energia gerada pela família, por aqueles que criam ela. No segundo setênio, a criança começa a gerar energia. Então, começa a nascer uma marca, uma identidade dela com o mundo. Ali nasce índole, o princípio dos relacionamentos, de como os pais se relacionam, é muito aquilo que começa a ser escrito, aquilo como vamos nos relacionar no futuro, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação interpessoal com as pessoas, o que atraímos e a forma como nos relacionamos. Sendo que no terceiro setênio, vou deixar só uma gotinha aqui, é aquele momento, aquele processo profundo onde eu tomei a energia da mãe, eu tomei a energia do pai, então eu preciso ir para o mundo para experimentar. Então é muito como os adolescentes, eles ainda não são seguros, eles experimentam a partir de uma relação de segurança de grupo.
Então, a importância também de quem está ouvindo e tem um filho adolescente, de poder estar muito presente, né? Trazendo o porto seguro, trazendo uma relação confiável, amigável, porque ali ainda está construindo muita coisa. Então, o que acontece é que dentro desse processo, tanto de primeiro, gestação, nascimento, toda a fase oral, a chegada do eu, até esse momento em que nós realmente pisamos profundamente nesse mundo, tudo que a gente passou está escrito dentro das nossas células para a forma em que a gente se relaciona aqui. Então, quer dizer que o que nos marca mais é o nosso relacionamento com o pai e com a mãe. É o início da nossa vida. Principalmente. E precisamos de tratar e curar esses relacionamentos, não é? E como é que fazemos? Exatamente. Primeira coisa, quando a gente entende que nós escolhemos a nossa família, os nossos pais, é muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muitos desafios, que têm muitas dificuldades e nem todos os relacionamentos são harmônicos. Mas quando a gente pensa que nós viemos para esse mundo, para essa encarnação, para uma experiência curativa, a gente entende que tanto a configuração positiva, que são as habilidades dos nossos pais, quanto aquelas incapacidades deles, constroem muito daquilo que viemos para aprender. Então, quando a gente olha para a relação dos nossos pais, sem estar identificado com expectativa, é quando a gente começa um processo curativo. Porque os nossos pais, eles são perfeitos para aquilo que nós viemos aprender, né? E a segunda coisa é a gente compreender que eles nos deram tudo, que não há faltas nessa relação. Então, por muitas vertentes espirituais, a gente compreende que a gente não consegue ter um fluxo de vida favorável quando a gente ainda não conseguiu dobrar-se diante desses que disseram sim para que eu possa ter vida. Então, honrar os pais diz muito, é honrar minha vida, porque independente de qual seja a configuração, a forma em que eles vieram desenvolver a experiência deles aqui, eles me deram a vida. Então, quando eu honro essa vida que eles me deram, eu entendo que já me deram tudo. E esse é o ponto base do processo curativo. E nós conhecemos tantos pais, tantos filhos e pais que têm umas relações difíceis e realmente isso prova aquilo que acabou agora mesmo de dizer. Que nós temos que aceitar, ver que escolhemos os nossos pais e a partir daí tudo se torna mais fácil. Mas muitas pessoas que nos estão a ouvir, com certeza, nem nunca ouviram falar da criança interior. Qual é o primeiro passo que nós fazemos para encontrar essa criança? Assim, toda a nossa história, ela está a serviço do nosso crescimento. Então, como eu falei antes, né, a gente precisa, quando começa um processo curativo, é como se a gente precisasse sair um pouco e olhar a situação de fora para que a gente possa verdadeiramente compreender que tudo que a gente vivenciou está a serviço do nosso crescimento. Então, tudo que eu vivi na minha infância, na minha criança interior, que marca a forma em que eu me relaciono aqui, é exata a forma que eu vim para aprender. Então, é exato o momento em que eu me desidentifico do ruim, fico com aquilo que é bom, né? E consigo entender que a única pessoa que pode tomar a guarda dessa criança sou eu. Então, com esse olhar, eu sei que é profundo, né? A gente tem algumas práticas e exercícios que dá para levar a esse potencial. Mas o ponto principal é, se os meus pais foram os seres que eu escolhi para vir aqui nesse mundo, eu os liberto agora. Eu volto e acolho, o único que pode assumir a guarda dessa criança sou eu. Tem um exercício, Marilena, que eu gosto muito de passar para os meus alunos quando faço esses trabalhos, imersões de cura da criança interior, que é um exercício muito simples e que qualquer pessoa que esteja assistindo pode começar fazendo agora. A partir desse olhar de honra, honrando os pais, você vem para a sua criança olhando uma foto, pega uma foto lá da sua infância, uma foto que você goste, e por 21 dias olha para aquela foto, dando amor a essa criança, imaginando que você, como um filho seu, você o toma de volta nos braços, porque a nossa criança, lá no nosso subconsciente, ela ainda vive. As aflições, as inseguranças que não foram supridas naquele momento, elas ainda estão aqui. Por isso que tem
muito adulto, inconstante. Por isso que muitos relacionamentos, muitas vezes, estão muito mais conectados a uma barganha, a um chamado de atenção, a esposas ou maridos que veem no seu companheiro ou companheira o pai ou a mãe. Porque quando a gente não cura isso, é como se a todo tempo nós estivéssemos diante dos pais e de costas para a vida, solicitando de todos essa atenção, esse porto seguro. Então, um momento que pode parecer bem simbólico, de olhar a foto, de perceber o que está acontecendo ali, você está levando essa mensagem para o seu subconsciente de que agora pode ser diferente. Você está trazendo uma nova codificação de segurança, você está trazendo um novo fluxo de vida para aquela relação que talvez tenha sido fragilizada lá. Então, o ponto base é só eu posso tomar a guarda dessa criança agora. É tudo comigo. Eu, como um adulto, tomo de volta a criança para dentro de mim. E aí tá curas lindas, Maria Helena, lindas. E o que é que essa criança interior pode trazer ao adulto de hoje? Pode trazer posicionamento. É muito engraçado que a criança interior curada é um adulto mais ousado, que não tem medo de encarar a vida, de ser flexível. A nossa criança, quando ela traz a força da flexibilidade, ela está totalmente alinhada com o processo interno de intuição, de ouvir o fluxo da vida, mas também de ousar, de ir, de se mover no mundo. A criança é movimento. Então, o contrário do movimento é exato aquele processo de encolhimento, de dificuldade. Então, a criança curada, ela traz criatividade, ela traz ousadia, ela traz pernas fortes para se mover no mundo. Ela traz a dose certa do feminino e do masculino, o caminho interno da mãe, o ir ao mundo do pai. Então é muito bonito o quanto a gente começa a florescer, deixar de ter medos de se expor, de se posicionar. Vou contar uma coisa para você que foi uma cura muito, muito profunda para mim. Na minha infância eu tinha um trauma, enfim, né, de falar em público. E porque passei por uma situação, eu estudava em um colégio de freiras e foi uma situação bem difícil porque eu estava na alfabetização. E eu carreguei aquilo, aquela semente, eu não conseguia, cada vez que me via falando em público, entrava em processo de suor, de nervosismo, até que eu passei por um processo curativo muito forte, onde eu voltei naquele palco, onde eu passei aquela vergonha com aquela freira e acolhi. E naquele momento eu senti que o divino abençoou aquele momento e eu me senti profundamente curada. E Maria Helena, é incrível como as coisas começam a mudar, a nossa relação com tudo começa a mudar. Tanto é que o meu trabalho hoje está conectado a eu falar para muitas pessoas, mas foi uma cura muito forte que eu precisei fazer, acolhendo e voltando àquele momento para trazer a força para o agora. É muito lindo isso. Vanessa, nós estamos a falar sobre o que a criança interior pode fazer ao adulto, mas agora eu pergunto, e os pais que têm filhos pequenos, o que é que eles podem fazer concretamente para que eles também possam ajudar a criancinha interior que se está a formar dentro deles? Então, esse é um ponto dos mais importantes, porque nem tudo que acontece está na nossa consciência, a gente responde muito ao anímico, então a gente tem a tendência de repetir o que nossos pais fizeram. E por mais que venham informações, sempre naquele momento mais extremo a gente tende a repetir, né? Então, o que eu diria para os pais que têm criança pequena hoje é, em primeiro lugar, perceber que quem conversa com essa criança é a sua criança interior. E tem esse processo de voltar a resgatar essa ingenuidade, essa força, porque o filho da gente puxa isso dentro da gente. É exato o lugar onde você está curando e deixando de passar aquela informação que pode ser violenta ou que pode ter uma linguagem que não tenha sido tão boa para você. É exato o momento em que você interrompe. Então, quando curo minha criança interior, o meu filho já é beneficiado. Segundo, todas as crianças que estão chegando por um novo momento. E as crianças, elas estão sedentas de serem olhadas, assistidas e amadas.
A gente está passando por um momento onde as crianças passam muito tempo diante de telas, sendo educadas por desenhos, por grandes coisas, e faltando aquele acolhimento, aquele exemplo dos pais. Então, ter momentos mais conscientes com sua criança, momentos onde haja a presença, por mais que seja um curto período, esse curto período ser um período onde você deixa o seu celular de lado, deixa as telas de lado, desliga a TV e vive um momento com o seu filho. Aquele momento são momentos que são escritos na história daquela criança e que marcam profundamente as histórias que você conta, de como a vida funciona, e isso deixa marcas profundas. E eu espero muito que a gente nunca perca esse tempo, né, diante da tecnologia, que a gente possa viver um caminho do meio, né, em voltar para dentro, percebendo o quanto o amor pode ser transformador para todas as famílias, unindo e trazendo força novamente. Muito obrigada, Vanessa, é um prazer sempre falar consigo, muito obrigada, e que as nossas crianças interiores se curem, não é? Para que nós sejamos mais felizes. Um beijinho muito obrigada, grande. Querido. Um beijinho. Um beijo.